abençoe a sua vida mais uma vez. Eu creio que hoje Ele está presente aqui no nosso meio. Quem crê, diga glória a Deus. Hoje vai ser um dia de bênçãos, vai ser um dia maravilhoso. Nós continuamos, naquele propósito, dobrando os joelhos pela família. Daqui a pouquinho nós vamos fazer isso, Já tem vários meses que nós estamos nessa campanha e não paramos não. Já viu aquela história, time que está ganhando, não mexe, deixa continuar. E está sendo uma bênção esse propósito, então vamos continuando. Só que hoje nós vamos fazer aqui, a partir de hoje, um ato de fé, que já vou te explicar. Primeiro eu quero pregar para você, porque é em cima dessa palavra que nós vamos fazer esse ato de fé. Agora já vamos direto para a palavra. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela lá, por gentileza, no livro de Josué, em nome de Jesus. Josué, abra lá a sua Bíblia. Capítulo 2. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração grandemente nessa noite. Josué, capítulo 2, a partir do versículo 12. Hoje nós vamos ficar só aqui em Josué. Josué, capítulo 2, verso 12. Em nome de Jesus. E eu creio que vai ser uma benção. Nós estamos esse mês todo falando aí a respeito do compromisso. Quem teve domingo aqui na casa de Deus? Deixa eu ver. Foi uma bênção, Nós estamos falando a respeito disso. Estamos vivendo essa fé, porque eu creio que Deus, Ele honra o compromisso daquele que tem compromisso com a palavra dEle. Amém? E eu quero trazer essa palavra para hoje aqui. Vou continuar falando a respeito de compromisso. Hoje Deus vai nos abençoar grandemente. Vamos lá? Josué capítulo 2, em nome de Jesus. Isso, aí domingo nós tivemos aqui, eu entreguei o sal para você, Quem já usou o sal lá? Já usou? Aqui lá você pode usar à vontade, viu? Porque quando for no domingo, eu vou te entregar outro. Então não deixa sobrar nada não, em nome de Jesus. E aí na segunda-feira nós tivemos lá em Araçatuba. Quem teve lá em Araçatuba? Ô irmãos, que dó. Puxa vida, olha, quem teve lá sabe, O missionário não pôde estar presente, infelizmente. E não foi porque realmente não quis. Depois você pode até procurar, saiu até no jornal. Teve praticamente uma tempestade, Uma ventania muito grande. E o aeroporto ficou sem energia. E ele ficou insistindo. Depois a gente vendo a matéria, depois conversando com alguns outros pastores, ficou insistindo durante 20 minutos ali o avião sobrevoando Araçatuba, sobrevoando o aeroporto, esperando autorização para descer e não autorizava. E autorizou, daqui a pouco falou não de novo, aí tem aquela história de arremeter, já estava descendo, sobe de novo, e foi aquela luta e ficou, e aí chegou um ponto que ficou perigoso. Estava falando que tinha que fazer escolha, ou ficava ali contando com a sorte para ver se abriria a pista para pousar, ou usava o que tinha de combustível para chegar até Rio Preto, porque senão podia correr o risco de acabar o combustível. E é tudo calculado, Eu não entendo nada, mas quem entende sabe, fala que a coisa é bem calculada. Então preferiu não arriscar, preferiu já ir logo para Rio Preto, onde estava aberto para pouso, e já ficar por lá. E foi uma luta, foi uma batalha, mas sabe o que me deixou triste? Não foi nem a questão do missionário não estar lá, Claro que muita gente ali queria ver o homem de Deus pregar, ele é usado por Deus, mas parece assim que o missionário não veio, não tinha mais ninguém lá. Mas que negócio é esse? Eu até brinquei que falei que eu vi uns irmãos fazendo assim, um povo lá no fundo, não era da gente não, viu? Falei, isso aí eu nem conheço, sei nem de onde que é. Vou embora. Falei, ué, peraí, será que Jesus não está aqui? O missionário não está e Jesus também foi embora? Jesus não veio? Falei, meu pai, tem misericórdia, perdoa porque não sabe o que faz, e perdeu, porque quem estava lá, você viu tanto de milagre que aconteceu do mesmo jeito, Deus operou usando os pastores lá da mesma forma, em nome de Jesus. Foi bonito, porque Jesus e o Espírito Santo estavam lá. Diga glória a Deus. E Ele é o principal, seja quem for, quem vai estar ou quem vai deixar de estar, Ele é que não pode faltar. Amém? E foi tremendo, eu estava lá pegando os testemunhos, não sei se você viu, e eu achei tremendo uma senhorinha, uma vozinha. Eu cheguei perto dela e falei assim, o que aconteceu com a senhora? Ela falou assim, pastor, eu só estava andando de andador, nem de bengala eu conseguia andar mais. E agora eu já vim aqui andando com a bengala. E eu vou andar agora sem a bengala. Falou desse jeito para mim. Falei, vai em nome de Jesus. Ela levantou a bengalinha, não sei se você viu, foi embora, pegou no tranco, foi. Pegou no tranco, ficou curada, meu irmão, para a glória de Deus, amém?
Eu falo, o que é a fé da pessoa? Ela veio determinada, eu gostei de ver. Ela veio assim, eu perguntei o que aconteceu. Ela falou assim, olha, pastor, eu só andava com o andador, nem com a bengala conseguia andar mais. Agora eu vim aqui com a bengala e agora eu vou andar sem a bengala. Eu falei, vai, em nome de Jesus. Ela foi. Eu achei engraçado que foi pegando o tranco. Foi. E foi, para a glória de Deus. E fora os outros milagres, coisa tremenda que Jesus fez. Aí uma chuva, né? Quem é que esperava uma chuva daquela? Mas tudo para a glória de Deus. A Bíblia fala que em tudo dai sempre, irmão, sempre. Não sei o que aconteceu, o que vai acontecer, mas aprenda uma coisa, independente do que aconteça, ao seu favor, até contra você, do jeito que você gostaria, ou até do jeito que você não, agradeça. Em tudo dai. É fácil agradecer quando tudo sai do seu jeito, né? E quando não sai? Em tudo dai graça. Amém? Nós sabemos que o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. Diga glória a Deus. E aí depois vou falar mais do dia 27, que nós vamos estar recebendo aqui o pastor Fernandes Lima, e vai ser uma... deixa eu já avisar, antes dele quem vai estar aqui é Jesus, viu? Espírito Santo, o homem é de Deus, mas Jesus é quem está aqui primeiro. Diga glória a Deus. Vamos lá então, Josué capítulo 2, versículo 12. Vamos falar sobre Raabe. O que diz aí, pastor? Diz assim: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. E olha o que ela pede aqui, e dai-me o que, povo de Deus? Um sinal certo. Isso aqui chamou a minha atenção, preste atenção. Como eu falei, nós estamos falando durante todo esse mês, aí nós vamos falar dessa palavrinha chamada compromisso. O que aconteceu? Eu vou contar, resumir o que aconteceu antes para a gente pegar o bonde andando. A Bíblia diz que o povo de Israel estava para conquistar Jericó. E aí o Josué, que já estava no comando do povo de Israel, porque Moisés já tinha ido, ele manda 2 espias lá para Jericó. E esses 2 espias chegam até a casa de Raabe. E ali alguém notifica lá o rei de Jericó que tinham 2 homens que estavam ali para espiar. Aí o rei de Jericó manda lá os soldados para buscar, para ir atrás, para verificar se tinha mesmo. E Raabe sentiu de Deus que aqueles homens estavam ali para abençoar a casa dela. Eu entendo que, você pode ler depois, desde o versículo 1, que ela tinha já um temor de Deus. E olha que essa mulher aqui, a Bíblia conta que ela era uma mulher vinda de uma vida errada, de uma vida suja. Quem sabe que Raabe era? Prostituta. E olha que coisa, por isso que eu falo para você, irmão, Deus não leva em conta o seu passado, desde que você, a partir de um momento, tome uma decisão e assuma um compromisso com Deus, é daquele momento em diante que passa a valer. Amém, Jesus? Você pode ter sido o pior tipo de pessoa. Quando ela entende aquilo, ela começa com a própria boca dela a testemunhar do Deus de Israel. Ela fala para aqueles homens, olha, eu entendi que o Deus de vocês já deu essa terra para vocês. Olha, não tem nada que a gente possa fazer. E o que ela percebeu? Que ela tinha que tirar o coração de Jericó. Que apesar dela ter vindo dali, ela não podia mais fazer parte daquele povo. Era o povo dela, mas estava errado. Era o povo dela, mas era um povo que estava contra o povo do Deus verdadeiro. Então o que ela fez? Na hora ela entendeu que ela tinha que trocar de lado. E ela faz uma aliança com aqueles homens. Ela esconde eles. E ela aí, a Bíblia diz que os homens do rei, os soldados foram procurar, não acharam ele. E aí ela faz essa beneficência e depois ela propõe um acordo, um compromisso com eles. Ela disse, olha, eu fiz isso para vocês. E não foi por acaso que ela fez. Por quê, pastor? Ela fez já entendendo qual o lado que era certo. Dentro do coração dela, ela começou a perceber qual lado que era o correto. Não tem jeito, irmão. Todo ser humano começa a entender, perceber qual lado que está certo. Qual é o lado que está correto? Quem é que realmente está fazendo o que é certo? E ela percebeu, ninguém precisou pregar para ela. Em Jericó não tinha uma Bíblia. Ali não tinha um cristão. Ela foi ouvindo falar. Ela disse, olha, eu fiquei sabendo que quando vocês saírem do Egito, o Deus de vocês secou o mar vermelho para vocês passarem. Foi chegando as notícias de Deus a ela. E sem receber, quem sabe, uma informação mais completa de Deus, ela já foi entendendo. Um pouquinho de luz que ela foi recebendo foi entrando no coração dela. Diga glória a Deus.
E ela quis já ali fazer um compromisso. E tem gente que já está recebendo, meu irmão, a palavra há tanto tempo. Já tem tanta informação de Deus. Aliás, não só informação, já viu na sua própria vida tantos sinais, tantas coisas acontecerem, e até agora não tirou o coração desse mundo. Até agora não tirou o coração de Jericó, até agora não trocou de lado. Ô homem de Deus, mulher de Deus, você tem que tomar decisão. Não tem como você ser de Jericó e de Israel ao mesmo tempo. Ela teve que tomar decisão. Ali ela trocou de lado. Ali, a partir daquele momento, ela vai fazer um compromisso. E é esse compromisso que vai mudar tudo. Vamos lá? Diz assim, versículo 12, de novo, né? Agora, pois, jurai-me, peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai. E aqui que eu chamei a sua atenção. E ela disse assim, ó, dai-me um sinal certo. Continua, no versículo 12. Que sinal certo? Do quê? Aliás, o 13, né? Perdão, 13. Diz assim, que dareis a vida ao meu pai, à minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, de que livrareis as nossas vidas do quê? Sabe o que ela queria? Ela queria um sinal certo, um sinal seguro, uma certeza da salvação dela e de quem mais? De toda a família dela. Ela diz, olha, eu quero um sinal certo de que o meu pai e a minha mãe e as minhas irmãs e irmãos, provavelmente ela não tinha filhos, e se ela tivesse também ela teria incluído na lista, né? De que eles estarão o quê? Com vida e não vão para a morte. Povo de Deus, olha para mim. Quanta gente tem se acomodado, já está se conformando, sem ter um sinal certo, às vezes nem da sua própria salvação. Quanto mais, às vezes, da salvação da família. Presta atenção no que eu vou te falar. Você não pode parar, você não pode se conformar, você não pode se acomodar, enquanto você não tiver um sinal certo. Tem outras Bíblias que trazem como um sinal seguro. Do que, pastor? Da salvação da tua família. Não, pastor, eu já tenho esse sinal certo. Já tenho para mim um sinal verde, que se hoje for o meu último dia, se essa noite eu me deitar para dormir, e não me levantar amanhã, eu estarei com o meu Senhor. Você já tem esse sinal certo? Esse sinal seguro? Porque não é brincadeira, nós temos que... Por isso que ela não quis assim brincar, ela queria uma coisa o quê? Certa. E não é verdade, não é brincadeira, Jericó ia ser destruída. Esse mundo também vai, irmão. Também vai. Eu tenho que ter certeza da minha salvação. E você também. Agora, não só da minha. Eu tenho que ter a certeza da minha salvação, mas eu tenho que olhar para a direita e falar assim, a minha esposa, se hoje ela partir, eu creio que ela vai estar com Cristo. Claro que o coração, só quem conhece é quem? É Deus. Mas a salvação dá sinais. O salvo dá sinais. Sinais de segurança, de que ele está bem com Deus, que está tudo certo com ele. Mas observa, teu filho, observa a tua filha. Se hoje realmente fosse o último dia dele, o último dia dela, será que ela estaria salva? Observa que você vai ver sinais. Enquanto você não vê sinais seguros da salvação daquela pessoa, você não pode parar. Quem está entendendo, diga amém. Ela queria um sinal certo, não só da salvação dela, mas do pai e da mãe, mas também do filho e da filha. Aliás, dos irmãos, né? Nosso caso, eu e você, nós temos que também procurar esse sinal certo, esse sinal seguro. Não só da nossa, mas se eu estou salvo, eu tenho que olhar para minha filha e procurar ver se tem nela um sinal seguro de salvação. Um sinal certo de salvação, porque eu não posso brincar. Vai haver a destruição e a destruição vai ser repentina. Quem está entendendo, diga amém. A Raabe já estava convencida daquilo, de que Jericó já não existiria mais, de que tudo aquilo ali iria acabar. Ela ainda que ela tenha vindo daquela cidade, ainda que ela tenha vindo daquele povo, ela sabia que aquele povo não sobreviveria, que aquela cidade ia desaparecer. Ela já estava garantindo já a vida dela. Ela falava da vida terrena. O que nós temos que falar hoje? Da vida eterna. Porque isso aqui vai acabar. E quanta gente ainda está com o coração em Jericó. Irmão, ela se preocupava, olha lá, ó, diz assim, ó, e de que livrareis as nossas vidas do quê? Da morte. Ela falava da morte do corpo, né? Dessa primeira morte.
Mas o que nós temos que nos preocupar hoje? De que nós teremos um sinal certo de que nós vamos ser livres não da morte, dessa primeira aqui, que todo mundo vai morrer, mas da segunda morte, que é a separação de Cristo, a separação eterna de Deus. Essa é a perigosa. Enquanto você não tiver um sinal seguro. Eu não sei, tem como dar para mim aí, ou Guilherme, para a Bíblia NVI? Acho que a Nova Versão Internacional fala assim, ali fala sinal certo, e essa NVI, volta no versículo 12. Versículo 12. Para mim. Não, é a NVI, ali é a linguagem de hoje. NVI é a Nova Versão Internacional. NVI. Consegue achá-la aí? Isso, ajuda ele lá, abençoado. Vai lá, olha como fala, ali fala assim, peço que deem um sinal, né? Ah lá, ó, eu gostei dessa tradução que eu estava lendo, ela fala assim, ó, vocês também serão bondosos com a minha família. Aí ela pede assim, ó, deem um sinal que seguro. Vai para o versículo 13, um sinal seguro do que ela queria? De que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. E livre-nos do quê? Olha a preocupação dela. Será que está sendo a nossa? Será que está sendo a minha e a sua? De ter um sinal seguro, de não ficar naquela dúvida. Quanta gente ainda está na dúvida, meu irmão? Pastor, não sei. Meu marido, não sei não. Tem umas atitudes ainda. Meu filho, pastor, é uma boa pessoa. Mas ainda assim, não sei se ele entregou a vida dele a Jesus. Nós não podemos ter essa dúvida. E esses dias atrás eu perdi o meu avô. E algum tempo atrás eu estava falando com meu pai, quando ele começou a ficar ruinzinho, meu avô se batizou, desceu as águas, tudo, né? Já tinha encontrado Jesus, mas quando ele começou a ficar ruinzinho, eu estava conversando com os meus pais. Um dia, a minha mãe, conversando com meu pai, disse assim para ele, você tem a segurança da salvação do seu pai? Já estava bem ruinzinho já. Ela disse, olha, você não tem. Vamos falar a verdade? A gente não tem essa certeza. Já vinha de um tempo para cá, apesar dele ser de Jesus, mas devido à saúde frágil, já não estava frequentando a igreja, já não tinha mais aquele momento de oração. Falei, você sabe de uma coisa, eu vou lá tirar essa dúvida. Ele não pode brincar. Ele chegou, depois ele contando para mim, chegou e disse, pai, se hoje fosse o último dia do senhor já conhece a palavra e tal, o senhor estaria com Jesus? E aí, para surpresa, não sei. Está vendo? Não, vamos consertar isso agora. Vamos acertar isso hoje. Por que essa dúvida? O que é que falta? Vamos fazer aqui oração. A partir de agora, nós temos que ter uma segurança. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque não se brinca. Tem que ter esse sinal o quê? Volta lá, versículo 12, né? Sinal certo, ou como diz ali, um sinal seguro. Volta no 12. Olha lá, dê-me um sinal seguro, porque eu não quero ter dúvida. Não quero pôr em risco a salvação da minha família, ou a minha própria salvação. E eu falo para você, ontem mesmo eu estava fazendo um velório, e eu estava falando de Tiago, capítulo 4, né? Tiago capítulo 4, versículo 14, eu estava falando com a família, e o Tiago diz ali, olha, vocês que dizem amanhã iremos para tal cidade, lá faremos isso e aquilo, negócios, e ganharemos dinheiro e tal. E ele disse, quem vos garante o dia de amanhã? A vossa vida é como um vapor. É verdade, irmão. Que segurança é essa? Se Deus não nos der esse sinal seguro, meu irmão, a gente não tem segurança em nada. Aquela pessoa que até hoje tem a dúvida, pastor, se eu fechar os meus olhos hoje, eu não tenho essa certeza. Você não pode então parar, descansar enquanto você não tiver esse sinal certo, esse sinal seguro da tua salvação, e não só sua, da tua família. Olhar para a direita e não se conformar. Eu vejo que o meu filho ainda não passa segurança da salvação dele. Eu vejo que a minha filha ainda não me passa a segurança de que realmente está com Deus. Pastor, eu olho para minha esposa, talvez você está bem, você já tem essa segurança. Não estou dizendo garantia, né? Uma coisa que você tem que lutar sempre.
Não se esqueça disso, amém? Salvação não é garantia, mas você tem que ter essa segurança. Como tinha o apóstolo Paulo, que ele dizia com todas as palavras: para mim viver é Cristo e morrer o quê? Por quê? Era a segurança da salvação. O povo de Deus tem que ter. E se você já tem, você tem que lutar até que você veja esse sinal seguro também no seu companheiro, na tua companheira, no teu filho, na tua filha. Me lembro sempre do meu pai, que me incomodava muito isso, foi o que me levou a pensar mais sério. A gente ouvindo pregações, às vezes naquelas fitinhas ali, e ouvindo os testemunhos, ele virava para mim e falava assim: e você? Ele foi o primeiro a pregar para mim. E você, se hoje você partir, você está pronto? Você está preparado? Não pense você que você vai comigo para o céu, não. Falava para mim. Ninguém vai de carona com o pai nem com a mãe, não. Você tem certeza? E eu ia dormir pensando naquilo. Foi plantada uma semente no meu coração. Amém, Jesus? Até que aquilo chegou o momento de eu tomar a minha decisão. Mas nós temos que procurar esse sinal certo. Esse sinal seguro da salvação da nossa casa. Diga glória a Deus. Ela não queria brincar com aquilo. Ela pediu um sinal certo, uma certeza, um sinal seguro. Volta aí. Pode voltar para a Bíblia corrigida? Diz assim no versículo 14, então. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes esse nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo do que? Beneficência, o que é mais? Fidelidade. Aqui começa o compromisso. Diga assim comigo, ó. Compromisso tem duas partes. E sempre, irmão, aliança nunca é uma parte só. Eu tenho falado isso aqui aos domingos. Não adianta eu querer um compromisso da parte de Deus se eu não tiver da minha parte um compromisso com Ele também. Compromisso com a palavra dEle. E o que lá pede? Eu quero um sinal certo. Então, eles começam a parte deles do compromisso. Isso aqui é simbólico. Presta atenção, por que é simbólico? No versículo 14 ele fala assim, ó: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer. Por que isso é simbólico? Quem foi que fez isso por nós? Quem foi que deu a vida dele no lugar da nossa até o ponto de morrer? Jesus. Isso é simbólico. Então Jesus, ele já fez a parte dele no compromisso. O compromisso dele foi com a própria vida, até o ponto de morrer. Só que agora ele exige de nós também um compromisso, que é o que eles vão falar para ela. Continua aí que a gente vai chegar lá. Diz assim no versículo 15: ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. 16. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. 17. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste o quê? Então olha aqui, já começa agora eles mostrarem para ela a parte dela na aliança. O negócio é o seguinte, Rabi, nós fizemos um juramento, fizemos um compromisso da nossa própria vida. Isso é simbólico, aqui representava o que Jesus lá na frente ia fazer por nós. Jesus faria um compromisso conosco, que a vida dele responderia pela nossa até a morte. E foi até a morte, ele não voltou atrás. Diga glória a Deus. O compromisso dele ele cumpriu. Agora é o seguinte, se você, o que eles vão dizer aqui agora? Desobrigados seremos. Ou seja, se nós cumprimos a nossa parte do acordo, do compromisso, mas se você não cumprir a sua, a gente também fica desobrigado. Nós não somos obrigados a honrar o nosso compromisso. Se você não honrar o seu, é o que Deus fala para nós. Presta atenção, porque tem gente que acha que Deus é quem tem que ter compromisso, e ela ou ele não precisa ter nenhum. Precisa. Qual era o compromisso que ela tinha que assumir? Vamos ver aqui. Eles começam dizendo: olha, se você não fizer a sua parte, nada fez, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. 18. Quando? Se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata, aonde? A janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos
e a toda a família de teu pai. 19. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos como? Nós não teremos culpa. Nós estaremos obrigados a cumprir a nossa parte do compromisso. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser o quê? A mão. Então, Raabe, o negócio é o seguinte: se nós voltarmos, volta lá que vê, versículo 18, ó, o que diz aí? Se vindo nós aonde? A terra, se não matares este cordão de fio escarlata, a janela. Presta atenção. Esse cordão de fio escarlata, ele seria um símbolo do compromisso que ela estava assumindo. É como eu falei no domingo da aliança, né? Entreguei a aliança para você, mostrando que a aliança representa o quê? Compromisso. O Raabe é a mesma coisa. Se vindo nós à terra, por quê? Esses homens iriam voltar àquela terra. Para fazer o que com Jericó? O que eles iam fazer com ela? Destruir. Irmão, Jesus vai voltar. Isso aqui eu estou falando para você tudo de uma maneira simbólica. E se Jesus voltar à terra, e ele vai voltar, e quando ele voltar, ela vai ser toda destruída. Já tira o seu coração daqui. Raabe nasceu ali. Raabe conhecia todo mundo ali, mas ela tinha que naquele momento entender que ela não era mais dali. Ela tinha que tirar o coração de Jericó. Ela tinha que tirar o coração daquele lugar. Porque quando eles voltassem, seria para destruir aquela terra. Ou ela passava para o lado deles, amarrando lá aquele fio escarlata na janela como um símbolo, né, do compromisso, ou ela seria destruída junto com eles. Então ela teve que tomar a decisão. Se quando a gente voltar, você não tiver lá assumido o compromisso, amarrado lá esse fio, né, que representa o compromisso que você está assumindo, e dentro da sua casa não estiver aqueles que você quiser que se salvem, nós estamos desobrigados do nosso compromisso. Por quê? O compromisso sempre tem quantas partes? Duas partes. Duas partes. E eu vou mostrar para você aqui como que o compromisso é uma coisa forte. Por quê, pastor? No momento que ela assumiu um compromisso com o povo de Israel, a partir daquele momento, apesar dela ainda estar em Jericó, ela ainda estava morando lá, mas ela não pertencia mais ao povo de Jericó. A partir daquele momento, ela já pertencia ao povo de Israel, ao povo de Deus. Diga glória a Deus. Sabe o que o compromisso faz? O compromisso, ele te tira, ele te transforma, ele te leva para uma outra condição, ainda que você esteja no mesmo lugar. Vou repetir o que eu falei para que fique bem claro no seu coração. Quando você assume um compromisso, pode não ter mudado nada. O lugar onde você está pode ser o mesmo. Você pode estar na mesma casa, no mesmo emprego, rodeado das mesmas pessoas. Mas ele te leva já, o compromisso ele já te leva por uma outra posição, por uma outra condição. Você já não pertence mais àquela condição, àquele lugar, àquela situação. Você não pertence mais àquilo ali a partir do momento que você assumiu um compromisso. Diga a glória a Deus. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção, isso é em tudo. Tudo. O fato de eu assumir um compromisso faz com que, apesar de eu estar, vou dar um exemplo aqui, apesar de eu estar numa dificuldade financeira, posso estar na miséria, posso estar numa luta, num aperto tremendo, mas no momento que eu assumo um compromisso com Jesus, no momento que eu assumo um compromisso com Deus, a palavra vem, fala ao meu coração, eu entendo que é Deus, como ela entendeu ali que era de Deus aquilo, e você assume o compromisso, você pode ainda estar num momento difícil, mas o compromisso que você assumiu já te levou para uma outra condição no mundo espiritual. Amém, Jesus? No mundo espiritual, o compromisso que você assumiu já te levou para uma outra condição. Isso é em tudo. Pastor, eu estou aqui doente, estou sentindo aqui os sintomas, estou sentindo aqui a causa, a enfermidade, mas eu assumi um compromisso com Jesus. A partir do momento que você assumiu um compromisso com Jesus, você atou essa fita aí, né? Esse símbolo no seu coração. A partir daquele momento, você pode estar sentindo os sintomas, mas pela fé você já não pertence mais
aquela condição, aquela situação. Pela fé você já foi levado pelo seu compromisso a uma outra situação. Diga glória a Deus. O compromisso que a gente assume mostra onde a gente vai chegar. Um tempo atrás eu falei, você quer saber onde uma pessoa vai estar daqui a um tempo? Não olha para onde ela está, olha para o compromisso que ela tem, ou com o que ela está comprometida. Você vai ver. É só você examinar, você vai ver na Bíblia, várias vezes, pessoas que apesar de estarem numa situação, estarem em um lugar, fisicamente falando, o comprometimento que ela tinha, ou que elas tinham, levaram ela já pela fé para um outro patamar. Por exemplo, o Davi era um pastor de poucas ovelhas, sim ou não? Mas o compromisso que ele tinha com Deus, o compromisso que ele tinha com o Senhor, já levou ele para outro patamar. Não mudou nada, continuou sendo pastor de poucas ovelhas. Mas a Bíblia diz que Deus já tinha derramado o azeite sobre o alto da cabeça dele. Diga glória a Deus. Eu repito, você quer saber de onde uma pessoa vai estar daqui a um tempo? Daqui 2, 3, 4, 5 anos, veja com o que essa pessoa está comprometida. Dificilmente alguém sem compromisso vai chegar em algum lugar. Dificilmente, escreva o que eu estou te falando. Alguém sem compromisso vai chegar em algum lugar. A pessoa, ela dá sinais, né, de onde vai chegar com o compromisso que ela tem. Repara uma pessoa de compromisso com Deus. Ela pode hoje estar numa situação difícil. Olha, eu já vi isso. Já vi isso assim na minha frente, já vi isso nitidamente. De às vezes até me perguntar, falar, meu Deus, essa pessoa tem um compromisso tão sério com o Senhor. Essa pessoa tem um compromisso que a gente vê. A árvore se conhece pelo quê? Pelos frutos. Claro que você não vai ficar prestando atenção ou admirando ninguém pela aparência, porque a aparência é uma coisa, né? Mas a árvore você se conhece pelos frutos. E você vê fruto na pessoa. E eu já vi isso na minha frente. Aquela pessoa que mostra sinais de um compromisso sério, porque o compromisso você vê pela atitude, não é pelas palavras. Vê ou não vê? Você vê pela atitude. Era chuva, era sol, era dificuldade, a pessoa estava ali servindo a Deus. Era um compromisso com Deus. E eu cheguei diante do Espírito Santo. Cheguei até a me questionar. Falei, Deus, mas como que essa pessoa está nessa situação? Ao ponto de não ter nem o que comer dentro de casa. Não tinha nem o que comer dentro de casa. Falei, Deus, é uma pessoa de compromisso com o Senhor. É uma pessoa fiel. E Deus falou dentro do meu coração, espera mais um tempo. Porque quem assume o compromisso com Deus pode estar em Jericó, mas não é mais de Jericó. Diga glória a Deus. Não é, irmão. É questão de tempo. Eu repito o que eu falei para você. Você quer saber onde uma pessoa vai estar daqui a um tempo? É só você ver com que ela tem compromisso. Com que ela está comprometida, de que maneira ela está comprometida. E foi dito e feito, passou-se um tempo, olha, Deus foi mudando, e Deus honrou o compromisso daquela pessoa. Deus virou o cativeiro, Deus virou a história daquela pessoa. Eu vi isso na minha frente acontecer. Diga glória a Deus. E eu digo para você, testemunho vivo. Ah, pastor, o que adianta? Eu sou uma pessoa de compromisso com Deus, olha a situação que eu estou. Fica tranquilo. Você pode estar em Jericó, mas você já não é mais de Jericó. Diga glória a Deus. Você pode estar num momento difícil, mas você não é mais pertencente a esse momento. Isso aí é passageiro na sua vida. Você pode estar hoje numa depressão, mas você não é um depressivo. Isso é passageiro na sua vida. Se você é uma pessoa de compromisso com Deus, isso é passageiro na sua vida. Você pode estar vivendo um momento de ansiedade, de angústia na sua vida, de tristeza, mas isso é passageiro na sua vida, porque no momento que Raabe assumiu aquele compromisso, ela trocou de lado. Ela estava ainda em Jericó, a casa dela ainda era em Jericó, mas ela já pertencia ao povo de Deus. Diga glória a Deus. Na hora ela mudou de lado. E olha, isso é nítido aqui. Vamos lá agora para o capítulo 6. Aí mesmo, Josué, capítulo 6, versículo 16. Vou resumir aqui. Lá no capítulo 6, no versículo 16 agora. Diz assim: e sucedeu que,
Tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. 17. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto nela houver. Presta atenção, o Josué vai falar assim, tudo que tem nessa cidade é imundo, é anátema. Na cidade, a cidade e tudo que nela houver. Mas presta atenção no que ele vai dizer agora, presta atenção nisso. Somente quem? A prostituta Raabe, ela e todos com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que... Olha aqui, pastor, tudo era anátema, tudo era impuro. Mas o Josué para e fala assim para os homens, somente quem? A prostituta Raabe, que Deus se agrada, que era, diante de tudo que era anátema, o que seria puro, o que seria aceitável, que Deus salvaria. Diga glória a Deus. É o que Deus faz. Deus transforma a prostituta na única coisa que agradava a Deus naquela cidade. Deus transforma a prostituta na única coisa que não era anátema em Jericó. Diga glória a Deus. Só Deus para fazer isso. Não duvide do poder de Deus, meu irmão. Deus transforma lá o pinguço, que hoje todo mundo conhece como pinguço, como o único homem de Deus dentro daquela empresa. Diga glória a Deus. Deus tem capacidade de fazer isso. Deus pode transformar lá o enrolado, o drogado, ou quem quer que seja, no servo de Deus dentro daquela família. Você crê nisso, sim ou não? Deus pode, irmão. Não duvide do poder de Deus, amém, Jesus? Ele transforma a prostituta na única coisa que não era anátema, e diz assim: somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Agora vamos pular aqui, já para o versículo 20, para a gente tentar resumir. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. 21. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, desde o boi, o gado miúdo e o jumento. 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes o quê? Deus honra o compromisso, irmão. Não foi Josué que foi lá. Não foi. Mas os enviados de Deus foram lá em nome de Josué. Foram lá em nome do Deus de Josué. E você pode ter certeza, pode ser um mensageiro, mas quando você aceita o mensageiro, a mensagem, o compromisso está sendo feito com quem? Com Deus. Amém? Ela está sendo salva por quê? Porque ela escondeu Josué? Não, ela escondeu quem? Os mensageiros. Diga glória a Deus. Irmão, os mensageiros podem ser pequenos, mas eles representam o próprio Deus, o próprio dono da mensagem. Quando você escuta os mensageiros e assume o compromisso com aquela mensagem, você está assumindo compromisso com o dono da mensagem. Diga glória a Deus. Com Deus verdadeiro. E o Josué nem conhecia Raabe, mas ela recebeu os mensageiros. Pronto, o compromisso estava feito. Diga glória a Deus. Continua, diz assim, então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. E tiraram também, olha só aí, todas as suas. Então vamos dizer que os irmãos dela tivessem casado, as irmãs tivessem marido, ela tivesse cunhadas, ela tivesse cunhados, tivesse sobrinhos, todos eles foram o quê? Salvos. Diga glória a Deus. Irmão, imagina a alegria dessa mulher. Imagina a felicidade dessa mulher. Vai ser a sua, vai ser a minha. No dia que vier a destruição sobre essa terra, mas o nosso pai, a sua mãe, o seu irmão, teu marido, tua esposa, teus filhos, teus sobrinhos tiverem sido salvos, e você tiver participação nessa salvação.
Amém, Jesus? Essa alegria que Deus quer te dar. E diz assim, ó, o versículo 23, né? Tiraram também todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. 24. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Tão somente a prata, o ouro, os vasos de metal e ferro deram para tesouro da casa do Senhor. Olha o 25 agora. Assim deu Josué vida a prostituta Raabe e a família de seu pai, e a tudo quanto tinha. Presta atenção agora, ó. E habitou no meio de quem? De Israel, até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Diga glória a Deus. Ela passou ou não passou a fazer parte do povo de Israel? Passou. A partir do momento que ela tomou aquela decisão lá atrás, não foi quando ela entrou no meio do povo de Israel. Não, foi quando ela decidiu lá atrás. Foi quando ela amarrou aquele fiozinho na sua janela. Claro que o fiozinho era simbólico, né? Aquela fitinha era simbólica. Mas ali ela estava assumindo um compromisso. Ela recebeu os mensageiros. Ela entendeu quem é que estava enviando. E ela entendeu que estava entrando naquele dia salvação na casa dela. Que ela tinha que esconder aquilo. Que ela tinha que guardar aquilo. E naquele dia que ela assumiu aquele compromisso, ela amarrou aquele fio na sua janela. Ali ela podia ainda estar em Jericó. Eu quero frisar bem isso. Ela podia estar em Jericó, mas ela não era mais de Jericó. Diga glória a Deus. Ela já não sentia mais daquele povo. Ela já não se sentia mais daquela nação. Tanto é que você vai ver que depois aqui, se você quiser ler de novo, ela já faz planos já com o povo de Israel. Ela já pega os espias e ela que faz o plano. Fique 3 dias lá nas montanhas, e aí depois que os perseguidores desistirem, voltarem, aí vocês vão embora. Ela usou os recursos dela, ela usou lá a corda, ela usou lá a casa dela, tudo em favor de quem? De Israel, porque ela não era mais de Jericó. Diga glória a Deus. Quando uma pessoa assume um compromisso com Deus, você vê a diferença. Os recursos dela, a casa dela, o que ela tem, é tudo agora para as coisas de Deus, porque ela já não tem mais nada desse mundo. Você vê a diferença. Os planos dela já não são mais com as coisas do mundo, com o povo de Jericó. Agora os planos dela já é com o povo de quem? De Deus. É diferente. Ela não fazia mais plano. Vamos dizer que naqueles dias ali, alguém tivesse oferecido algo para Raabe em Jericó. Raabe, olha, tem um terreno bom aqui em Jericó. Olha, Raabe, estão dando de graça, você não quer um para você? Com certeza ela ia dizer, não. Mas por que, Raabe? É de graça, olha, é baratinho ou praticamente de graça. Olha, você pode ter um terreno mais aqui em Jericó. O que ela disse? Não, porque ela sabia que ela não ia mais ficar ali. Ela não tinha mais planos ali, ela não tinha mais propósitos ali. Raabe, tem um emprego bom para você aqui em Jericó. Se não, entenda, eu não quero dizer que a partir do momento que você assume um compromisso com Deus, você não tem mais que trabalhar, você não pode comprar um carro, uma casa. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que no momento que você assume um compromisso com Deus, a partir do momento que você muda de lado, teu coração já não pode estar mais aqui. Amém, Jesus? Você já tem que ter o teu coração nessa certeza que tudo isso aqui vai ser destruído. Que quando voltar aquele que enviou os mensageiros, quando ele voltar à cidade, quando ele voltar a esse mundo será destruído. E eu tenho que lutar, preservar, não brincar, não posso ter um pingo de dúvida, eu tenho que ter um sinal seguro da minha salvação e da minha família. Diga glória a Deus. É isso que nós vamos buscar hoje. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte por ela. Isso. Vamos ficar de pé?